Oi, gente, eu sou a professora Priscila, mais conhecida nas redes sociais como Professora Pi. Ensino matemática na EREM Escritor Paulo Cavalcante e hoje, juntos, vamos estudar as transformações do gráfico da função afim de acordo com a variação dos seus coeficientes. Vem comigo, vamos para a tela. Ó, tá aqui o tema. Volta para mim rapidinho. Eu convido a você, no final da aula, conhecer o meu canal do YouTube, Professora Pi Matemática. Lá tem muita dica, muita coisa legal. Confere lá, tá bom? Vamos para a aula. Antes da gente começar a ver as transformações, a função afim, né? Vamos relembrar. A função afim ela é dada por f de x igual a x mais b. E em destaque, tem os coeficientes A e B. O coeficiente A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear. Tem aí um caso particular da função afim, que é a função linear. Quando é que eu tenho a função linear? Quando B é igual a zero. Então, eu só fico aqui com AX. Tá bom? Esse A pertence ao conjunto dos números reais e é diferente de zero. Vamos ver essa função graficamente. Coloquei aqui um exemplo, f de x igual a 3x. É uma função crescente e ela intercepta a origem. Por quê? O b é igual a zero. Quando essa função linear ela é decrescente, se comporta de maneira bem parecida. A única diferença é que a função vai ser decrescente. Outro caso particular que a gente já estudou quando estudamos função afim é a função constante. Quando é que eu tenho uma função constante? Peguei a função afim, a igual a zero. O meu f de x vai ser igual a uma constante b, que é um número real. Graficamente, essa função se comporta dessa forma, é uma linha reta, o que significa, para todo valor de x, eu tenho y igual a 3 nesse caso. Outro exemplinho aqui de função constante, quando f de x é igual a menos 1. Olha o gráfico como ele se comporta. A única diferença é que essa linha ela vai estar abaixo do eixo x, tá? Para todo valor de x, o y vai ser igual a menos 1. Volta para mim aqui. Tudo certinho. A gente já revisou tudo que a gente precisa de função afim dos casos particulares. Agora, eu trouxe um exemplo aqui de gráfico de função afim e só com a reta, só com o gráfico da função afim, a gente vai descobrir um monte de coisa. Tudo isso você já sabe. Vamos lá para o slide. Esse gráfico da função afim, eu vou destacar aqui um primeiro ponto. Antes de destacar o primeiro ponto, a gente já vê que é um gráfico crescente, né? Quanto maior o valor de x, maior também vai ser o valor de y. Olha o ponto que eu estou destacando. Esse ponto é o ponto 0 em x e 2 em y. Quando o gráfico ele corta o eixo y, quer dizer que eu descobri o valor de b da função afim, tá bom? Então, aí eu tenho ponto 0 e b. Volta para mim. Já descobri aqui duas coisas, que a função é crescente e o valor de b. Vamos seguindo. Vamos lá para o gráfico, ou para o slide. Próximo ponto. Esse ponto é o menos 1 em x e 0 em y. Quem é esse menos 1? Menos 1 é a raiz ou zero da função afim. Colocando lá y igual a zero na sua função afim, isolando x, você tem que a raiz é menos b sobre a. Tá bom? Olha quanta coisa, resumindo aí, que a gente já descobriu. Vem aqui para a tela comigo. A gente descobriu que essa função é uma função crescente, ou seja, a maior que zero. A gente descobriu que o valor de b é igual a 2. E a gente descobriu que a raiz da função é igual a menos 1. Vamos para a tela? Isso quer dizer que, substituindo o valor de b, eu vou ter
menos A igual a menos 2. Multiplicando tudo por menos 1, vou ficar com o valor de A igual a 2. Então, gente, só olhando para a função, para o gráfico da função, eu descobri o coeficiente angular e o coeficiente linear. Consequentemente, meu f de x é igual a 2x mais 2. Volta para mim. Tudo certinho, tudo ok. Agora, finalmente, vamos ver as transformações que esse gráfico sofre de acordo com a alteração do coeficiente. Primeiro, o coeficiente angular. Vamos para o slide. O coeficiente angular quando eu tenho gráficos de função afim crescentes, tá? Vou colocar aí nossa função, nosso pontapé inicial, f de x igual a x. Para quem está lembrado, já identificou que essa função é um caso particular da função linear, né? A nossa função identidade. Agora, ó, vou alterar o valor do coeficiente angular. Função h de x igual a 2x. O meu a, que era 1, agora é 2. Perceba que a inclinação da reta já mudou. A angulação da reta, gente, já mudou. Ó, vou colocar agora o gráfico da função m de x. Quem é o coeficiente angular? É meio, é 0,5. Então, o que é que a gente pode concluir da análise desses gráficos? Quanto? Pode voltar para mim. Quanto maior o valor do coeficiente angular, mais a reta, ó, ela vai se inclinando, vai chegando ali ao ângulo de 90 graus com relação ao eixo x. Quanto menor o coeficiente angular, ou seja, quanto mais esse coeficiente ele vai se aproximando do zero, olha o gráfico, vai perdendo inclinação, né? E vai ficando próximo ali, ó, do eixo x, tá bom? Agora a gente vai ver nos casos em que eu tenho uma função afim decrescente. Bora lá para a tela. Ó, vou ter aí funções decrescentes. A minha primeira função, f de x igual a menos x, tá? Todas as funções que eu vou colocar nesse exemplo são de a menores do que zero. Segunda função, h de x, eu vou ter o coeficiente angular igual a menos 2. Esse coeficiente que era menos 1 ficou um pouco mais negativo, menos 2. Agora, ó, a m de x, que é igual a menos x sobre 2. O meu coeficiente angular agora é menos 0,5. Agora, ó, vem aqui comigo. Repara bem, eu tenho uma f de x e tenho aqui h de x. A h de x eu tenho um coeficiente mais negativo. Esse coeficiente, ó, ele quanto mais negativo ele for, mais vai se aproximando de um possível ângulo de 90 graus aqui com o eixo x. Agora, quanto mais esse coeficiente ele se aproximar do zero, ó, aqui é menos 0,5. Então, menos 0,5, menos 0,4, quanto mais ele vai se aproximando do zero, mais essa reta ela vai caindo, ela vai deitando no eixo x e vai formar aquele ângulo de 180 graus, tá bom? Vamos para a tela? Agora a gente vai observar só o coeficiente linear, tá? Só o b. Então, bora lá. Eu tenho aqui f de x igual a x, a igual a 1, e o b é igual a 0. Vamos aumentar aí esse coeficiente linear. Agora o b é igual a 2, ó, lá na h de x, x mais 2. A continua 1, eu não vou mexer no coeficiente angular. O b é igual a 2. Vou colocar aqui outra função, a função m de x. Agora, ó, com relação a f de x, o b ele caiu, né? O b ele é menos 3. E aí, o que é que a gente percebe? Vem para mim aqui. Eu não sei se você está com a mesma ideia que eu, que esses três gráficos, eles são praticamente iguais. Essas três retas são praticamente iguais. É como se eu pegasse a reta e só deslocasse no plano cartesiano. E é mais ou menos isso que acontece. Esse movimento da reta da função afim, na matemática a gente chama de translação. Então, o que é que está acontecendo? Eu estou alterando o valor de b, alterando o valor do coeficiente linear e o gráfico está transladando no plano cartesiano. Vamos para a tela ver mais exemplo? Ó,
Aqui, ó, da f de x para h de x, eu transladei 2 unidades para cima. E da f de x para m de x, o gráfico ele foi transladado, né? Ele foi aí deslocado 3 unidades para baixo. Isso nas funções crescentes. Nas funções decrescentes, o comportamento é bem similar. Ó. Coloquei a f de x igual a menos x. Vou aumentar esse b. Ó, coloquei aí, aumentei 2 unidades no b. E agora vou escrever uma m de x deslocando o b 3 unidades para baixo. Então, o b aí ficou igual a menos 3. Mesma lógica, ó. Da f de x para h de x, 2 unidades para cima. Da f de x para m de x, 3 unidades para baixo, só alterei meu coeficiente linear. Vem para mim. Agora, a gente vai ver como a transformação ela vai aparecer para você no seu exercício, na sua avaliação. Vamos ver um exemplo? Vamos lá para a tela. Em um plano cartesiano, foi representado o gráfico da função m de r em r, definida por m de x igual a x mais 2. Em seguida, representou-se o gráfico da função n de r em r, obtido por meio da translação do gráfico de m. Né? A gente está vendo aqui o gráfico m e uma translação para o gráfico n. Ó, eu subi aqui 2 unidades. O que é que a minha letra A pergunta? Determine a lei da formação da função n. Vem para mim. A lei da formação da função n vai ser a função m mais a translação. A translação foram de 2 unidades para cima. Então, eu vou pegar a função m mais 2. Só isso. Vamos lá para a tela? Ó, peguei a função m, x mais 2, mais 2. Quem vai ser a lei de formação da minha função n de navio? X mais 4. Letra B. Qual é a lei de formação de uma função P, R em R, cujo gráfico, que não está representado aí no nosso plano cartesiano, é uma translação de 3 unidades para baixo em relação ao gráfico da função n. Vem para mim aqui, ó. Agora eu tenho 3 unidades, só que para baixo. Para baixo, lembra, ó, negativo. Vamos para a tela. Eu tenho m, x mais 2 menos 3. Se eu tenho 2, devo 3, pago e ainda fico devendo 1, né, gente? Então, ó, lei de formação P de x vai ser igual a x menos 1, tá bom? Outro exemplinho aqui que caiu no Enem, para quem acha esse assunto, esse assunto é bobinho, apareceu no Enem, hein? Vem para mim aqui. Essa questão é uma questão que eu brinco muito com os meus alunos de questão assusta neném. Por quê? Você tem um gráfico que parece super confuso para o menino falar assim, vixe Maria, essa questão é difícil demais, não vou nem ler. Gente, calma, respira e vamos ver o quanto essa questão é difícil. Só que não. Vamos para a tela. No Brasil, há várias operadoras e planos de telefonia celular. Uma pessoa recebeu 5 propostas de planos telefônicos. O valor mensal de cada plano está em função do tempo mensal das chamadas, conforme esse gráfico aí, né? Bem maluco. Essa pessoa pretende gastar R$30 por mês com o telefone. Dos planos apresentados, qual é o mais vantajoso em tempo de chamada para o gasto previsto para essa pessoa? Presta atenção nesse gráfico, não tira o olho. Ó, eu tenho R$30, a pessoa tem R$30 para gastar por mês. Por exemplo, primeiro ponto, ó, eu só vou olhar essa linha aqui tracejada de vermelho, tá bom? Só vou reparar para ela, porque eu só tenho R$30. Então, bora lá. Primeiro ponto aqui que aparece, com R$30 e a operadora D, eu vou ter um total de 0 minutos. Gente, isso não é vantagem para ninguém. Então, ó, seguindo aí a lógica, o outro ponto que eu tenho, com R$30, 20 minutinhos ali, é plano da operadora A. Vem para mim aqui. Então, ó, você já percebeu que quanto mais para a direita do meu gráfico eu estou andando, mais a vantagem, né? A vantagem vai ser maior, mais vantajoso é para mim. Por quê?
quanto mais para a direita no eixo X, mais minutos eu tenho mensais. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico? Ó, então, a reta que está mais para a direita é esse ponto aqui, ó, que me dá 30 minutos. A operadora C, vou destacar aqui a reta, resposta letra C. Com R$30, o plano mais vantajoso é 30 minutos. Vem aqui para mim. Gente, essa foi a nossa aula, né? Nossa aula está chegando ao fim. Queria agradecer a você que ficou comigo até o final. Muito obrigada. Não esquece de dar uma passadinha lá no canal Professora Pi Matemática, conferir todas as novidades. Beijo grande, bons estudos e até a próxima. Tchau!